família, né, irmão? Culto de família, pode ter certeza que Deus já abençoou a sua família. Vai abençoar mais. Quantos creem que Deus fala através dos louvores aqui? Quantos creem que Deus fala através de revelação? Quantos creem que Deus fala através de profecias e visões? E quantos creem que Deus fala através da palavra? Já que você ama a palavra igual eu amo, então vamos ler. Capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Diz assim: Davi mandou saber quem era aquela mulher, dizendo-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Versículo 4. Davi enviou mensageiros para buscá-la. Ela veio à sua presença e ele deitou-se com ela. Já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Para todos os irmãos, né? Então vamos ser em breve aqui mesmo, mas eu quero deixar tudo que o Senhor trouxe ao meu coração para a igreja do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Davi. Quem era Davi antes de ser rei em Israel? Diz a Bíblia que Davi, ele era apenas um jovem, um moço que foi desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos, e era também o menor do filho de Jessé. E prove a Deus, pela sua infinita misericórdia, de conceder uma oportunidade para Davi, para ser ungido perante aqueles que desprezaram, perante os seus irmãos. Você sabe a história. Ele foi ungido por Deus através do ministério do profeta Samuel. Deus concede a Davi uma oportunidade a qual muitos dos seus irmãos gostariam de ter. Qual era a oportunidade? De ser rei em Israel, de ser aquele que poderia sentar no trono e governar a nação de Israel. Todos os irmãos de Davi queriam essa oportunidade, porém Deus havia rejeitado isso. Não, o merecedor de tudo isso vai ser Davi, porque eu achei ele segundo o meu coração. Diz a Bíblia, ele foi rei simplesmente ali por volta de 40 anos. Ele reinou a nação de Israel por 40 anos. Ele foi rei em Israel. Rei é aquele que comanda, aquele que guia, aquele que põe um povo para ir para a guerra, para a batalha. Davi, Deus deu muita vitória para Davi. Davi foi abençoado por Deus tremendamente. Pois bem, a oportunidade que Deus deu para ele tinha que preservar. A oportunidade que Deus deu para ele tinha que guardar firme, crendo. Porém, diz a Bíblia Sagrada, com o passar do tempo, Davi sendo rei, conquistado por muita vitória, Deus deu muitos livramentos a Davi. E diz a Bíblia Sagrada que uma certa vez, uma certa tarde, diz a Bíblia que Davi levanta do seu leito, lá do terraço, ou da sua cama. A telha das casas antigamente não era curvada de duas caídas, quatro caídas, não, era pranho naquela época. A maioria das casas, as telhas eram pranho, assim como esse chão. Então naquela época, os homens ficavam deitados ali, porque era pranho e era fresco para receber o pão. Pode ser assim. Aleluia. Então, irmãos, o chão da telha da casa daquela época era pranho. E os homens faziam o quê?
deitava ali no terraço para receber o ar fresco, né? Do ar condicionado, que era o vento natural da época. Então Davi estava deitado, de repente ele levanta do seu leito, e quando ele levanta do seu leito, diz a Bíblia, que ele começa a passear, olhar, observar, eu não sei o que, mas ele estava observando, levantou, foi despertado, de repente ele nota algo que mexeu com seus olhos. Quem que ele vê? Ele vê uma mulher. E esta mulher está banhando, tomando banho, purificando, né? O seu fluxo, eu não vou falar aqui o que fluxo que é esse, por falta de ética, as mulheres aí sabem. Então ela estava se purificando ali, estava nu. Porém Davi, quando ele viu, ele ficou observando, olhando aquilo. Ele viu, a Bíblia diz que ele viu. Se Davi olhasse, tirasse o olho, ou estava na guerra junto com Joabe, Davi, ele não ia cometer um erro, a qual a Bíblia vai dizer para nós que erro foi esse. Davi viu aquela mulher, mexeu com os olhos de Davi. Davi tinha que olhar, já que ela estava num banho, tirar o olho de repente, porque a mulher não era dele. Mas diz a Bíblia que ele viu. E quando ele viu, aí entra a cobiça. Entrou a cobiça, e a Bíblia fala sobre a cobiça. Ele desejou, ele cobiçou. Evangelho de Jesus, segundo escreveu, Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho escandalizar, arranca-o. Arranca ele. O sentido de arrancar não é você literalmente arrancar ele e ficar sem olho, não. É você desviar o seu olhar. Se o teu olho está fazendo você pecar, tira o olho de lá. Davi, se ele lembrasse, pastor Xavier, desse texto, ele tinha arrancado o olhar da mulher que não era dele. Pois bem, mexeu com o olhar de Davi, o rei de Israel. O que ele faz? Pega um dos mensageiros e pergunta: quem é aquela mulher que está banhando? Quem é aquela mulher? E uns que já conhecia falou: mas essa daí não é a mulher de Urias, Batseba? Não é ela? Aí Davi diz: chama ela para mim. Eu comecei a ler esse texto, imaginar esse texto, porque Urias, quem era Urias? Urias era servo de Davi. Urias é o que guerreava junto com o soldado de Davi. Então Davi conhecia quem era Urias. Já que era mulher de Urias, um soldado de Davi, o que ele tinha que fazer? Não, opa, é a mulher do meu servo. Já que é a mulher do meu servo, eu não quero nada, deixa ela lá. Mas ele mandou chamar. Davi então não está sendo inocente. Parece que eu vejo aqui Davi deixando um pouquinho a espiritualidade para entrar um pouco na carne. Eita Deus. O perigo mora aqui. É quando nós deixamos a espiritualidade e deixa a carne governar. Davi falou: chama ela para mim. Ele poderia chamar ela simplesmente para conversar alguma coisa sobre Urias. Pois não, a Bíblia diz que quando manda trazer a mulher de Urias, a Bíblia diz que ele deita-se com ela. Deita-se com ela, porque Davi era rei, tinha autoridade. Chama, e ela veio, obedeceu a ordem do rei. Agora eu estava pensando aqui, pastores e irmãos, já que Davi estava lá no terraço, viu ela, não posso te provar uma coisa,
que não está escrito, porque seria uma heresia falar uma coisa que não está escrito na Bíblia, porque heresia é aquilo que a pessoa fala, mas não está escrito. Mas vamos conjecturar aqui. Eu imagino, vamos supor que Betseba, a mulher de Urias, soubesse ou sabia que tinha um terraço lá em cima. Imagina se ela soubesse e ela está tomando banho. Se ela sabia que tinha um terraço lá, qualquer um que está lá em cima podia ver ela, ou ela estava fazendo aquilo para chamar a atenção de alguém, entendeu? Para fazer alguém pecar. Aqui é o perigo, irmãos. A Bíblia diz vigiai, porque tem certos lugares, certa igreja que as irmãs atentam ao homem de Deus, com roupas que chamam atenções. Tem que vigiar. Não posso te provar que seja isso, é um pensamento meu. Pois bem, ela aparece diante de Davi, e Davi pega, cobiçou ela, e o pecado vem através da cobiça. A cobiça é pecado. Cobiçar é pecado, a Bíblia mesmo diz. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, ainda na lei, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Estava na lei. Não cobiçarás a mulher do seu próximo. Então Davi cobiçou porque ele olhou. Se ele tivesse o olhar, ele não cobiçava. Então o pecado veio através do olhar veio a cobiça, e a cobiça veio o pecado. Se o teu olho está fazendo você pecar, tira o olho, para que você não venha pecar. Aleluia! Se está cobiçando, tira a cobiça. Porque Davi olhou e cobiçou, chamou, deitou-se com a mulher. Ela podia também falar: opa, Davi, o que é isso? Certo que você é rei, você tem autoridade, mas tu sabe, conhece muito bem quem é o meu esposo. Ele é teu servo. Não, Davi, isso eu não posso. E por que ela caiu então? Porque ela também deixou a carne entrar no coração dela. E tem crente, irmãos, que está brincando com o pecado. Tem crente brincando com o pecado. Eu sou forte, irmão. Eu sou homem de oração. Eu sou mulher de oração. Eu sou pregador de fogo. Sou profeta. Subo o monte, desço o monte. Vou todo dia para a igreja. Tenho Bíblia na minha cabeça. Tenho isso, tenho aquilo. Sou teólogo, sou bacharel. Pode ser o que for, mas não brinque com o pecado. Pode ser quem for, mas não brinca com o pecado. Glória a Deus. E está cheio de crente caído, desviado dentro da casa de Deus, porque ele está dizendo: eu sou forte. E a Bíblia está dizendo: você não, meu filho. Você pode orar muito, você pode orar 3 horas de oração, 4 horas, como eu já orei. Você pode orar, jejuar o ano inteiro. Você pode ser aqui na igreja um crente mais santo, mais fiel, mas não brinque com o pecado. Eita Deus! Não vamos brincar com o pecado. Não vamos brincar. Ela podia falar: não, Davi, eu não vou brincar com você. Quiser me matar, pode me matar, mas eu não vou, porque eu honro meu esposo. Ele não está aqui, está lá guerreando, mas eu não vou. Não vou. E quando ele chegar da batalha, da luta, da guerra, eu vou contar para ele, Davi. Porém, não é forte a mensagem. Eu não sei porquê, mas tem que deixar Deus falar o que é aqui. O que aconteceu? Deitou com ela. Os prazeres da carne, o diabo, nessa hora, você sabe como o diabo fica, né, irmão? Porque para nós se levantar na presença de Deus, o preço é alto, não é? Para mim estar aqui pregando aqui, para Deus é estreito, é batalha, é prova. Mas para você cair, irmão, não precisa muita coisa não. Agora para você subir é degrau, demora. Preço, lágrima, choro, na presença de Deus. Agora para você cair, é rapidinho.
Então ele podia ou não podia falar, não, Davi, não vou deitar com você. Podia ou não podia? Não responde para mim. E por que ela então deitou com ele? Você acha que Davi pegou ela à força? Apenas chamou. Sabe que ele pegou? Não, você vai deitar comigo, você vai ficar aqui comigo. Sabe que ele fez isso? Não. Se ele deitou com ela, porque ela também Consentiu. porque ela também desejou, deixou a carne, e veio que está esperando para o esposo, falou, eu vou experimentar outra coisa. Ninguém sabia do que estava acontecendo, só Davi e ela conversa. Toma cuidado com as conversas, viu? Toma cuidado com a conversa. O marido não está perto, a mulher não está, mas tem o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele vê todas as coisas. Nada fica oculto ao olho do Eterno. Davi, ele não falou para ninguém, só estavam os dois no quarto. Maravilha! E os infernos inteiros capetalhados, tudo felizão da vida. Deitou, esta não ia fértil dela, gravidou no momento, ali no momento, ela pegou, voltou para a casa dela, conforme ninguém sabe de nada. Davi não contou para nenhum dos seus servos. Ela também não tinha celular na época. Se tivesse, eu também não sei se ela tem coragem de pegar e falar para o Urias, Urias! Mas também que ela não tinha essa coragem. Porque pecar, muitos por aí pecam, mas na hora de confessar, o cônjuge confessar para o marido, para a mulher, não vou confessar, mas não adianta. Não adianta, o pecado vai aparecer à tona, porque a Bíblia diz, não é rei seu devasso, tudo que o homem plantar vai comer. É Deus. Vai. Eu posso esconder do pastor, posso esconder de você, eu posso esconder da minha esposa, dos meus filhos, da missionária, do pastor, de vocês. Mas dos olhos de Deus eu não escondo, você não esconde. Quando você está sozinho no seu quarto, só você, nem o esposo seu está lá, nem a sua esposa está lá com você, no quarto, no serviço, dentro do carro, ninguém está, mas os olhos de Deus estão te observando dia e noite. Aonde você vai, aonde você põe os pés, o Senhor está ali só observando o que você está fazendo. O que você pensa? Porque naquela época, escute, mas muito forte essa aqui. Até hora do pastor. Escute, não fique bravo comigo, não. Foi a mensagem que Deus me deu. Foi a mensagem que Deus me deu. Então os olhos de Deus estão em Davi. Davi falou, opa, ninguém vai saber dos negócios ocultos, ninguém vai saber. Ela foi para a casa dela conforme, ninguém sabe de nada, viu? Só nós dois aqui, ninguém sabe de nada. Olha, não vou falar para o meu servo, você também, se o seu esposo parecer, não fala nada para ele. Só Davi, deve ser e Satanás que sabia. E o Rei dos Reis, primeiramente. Passou, os soldados voltaram da guerra, da batalha, foi tudo lá no palácio onde mora Davi, está tudo lá, porque Urias fazia parte dos soldados guerreiros de Davi, durante os 30 soldados de Davi de guerra, Urias fazia parte, era um guerreiro, homem de guerra, homem de batalha, amigo de Davi. Olha o perigo aí, olha o perigo, amigo. Ei Davi, eu sou teu servo, o que você precisar pode contar comigo, eu sou fiel a você. Urias foi fiel, toda a peleja, toda a batalha, Urias estava ali para guerrear, para ajudar Davi.
acreditar. Confiamos às vezes muito no homem e deixamos de confiar em Deus. Sabe o que aconteceu? Quando os soldados chegaram na casa de Davi, no palácio real onde está Davi, quem parece lá junto, pastor Isaías? Urias. Ele chega, senta lá na porta do rei, juntamente com o soldado. Juntamente com o soldado. Escute essa. Quando o soldado de Davi chega, e Urias chega junto, sabe o que Davi faz? Ele começou a observar o soldado, e estava lá, Urias. Bicho, o homem está aí. Eu tenho que dar um jeito. Davi planejou alguma coisa para Urias. Eu vou ter que planejar um negócio aqui para Urias ir para a casa dele. Urias tem que ir para a casa dele, porque ele ir para a casa dele. Vou falar aqui na linguagem literal. Não preciso esconder nada com ninguém. Porque se Davi ir para a casa dele depois de uma luta dessa, ele vai querer dar um beijo na esposa dele, né? E não vou falar muito por causa de criança, por causa de ética. Ele tem que ir lá. Ficou tanto tempo na guerra, ele tem que voltar para lá. Chegou, Urias, pode descansar, meu filho. Vai lá para sua casa, visita a sua esposa, fica lá. Na próxima batalha você vem. Porque qual era o plano de Davi aqui? Porque se ele fosse para casa, já que a mulher engravidou, estava, né? Mas no momento a mulher também não revelou. Não revelou, foi revelar depois. Depois, a mulher também não era boba não, foi esperta, mulher esperta. Me desculpe, irmão, mas mulher esperta. Mulher esperta. As irmãs sabem o que eu estou falando, é verdade, né? As mulheres espertas. Aí o que aconteceu? Ela ficou ali, caladinha. Aí Urias não foi para casa, ele ficou ali. E Davi insistiu para ele voltar para casa, mas ele não foi. Quer dizer, o plano de Davi caiu por terra. Só porque eu lembro esse Deus que eu vejo aqui o trabalhar de Deus. Porque já que ele pecou, Deus falou: Davi, você pecou, mas o seu pecado vai ser revelado. Você enganou o homem, o seu servo, você enganou o seu soldado, mas a mim você não engana, tá? Davi, calma aí. Pois bem, aí o plano de Davi caiu por terra, irmão, caiu por terra. E a mulher de Urias caladinha. De repente, ela faz Davi saber que está grávida. Quando Davi soube disso, imagina a cabeça dele. Nossa, só deitei, mas não sabia que engravidou, mas agora está grávida. E agora? Agora complicou a situação. Foi brincar com o pecado. Agora vai ter que aguentar a consequência. Na hora de pecar é gostoso? É ou não é? Quem diz que o pecado é ruim? Quem diz que o pecado é ruim? O pecado é gostoso. Satisfaz a carne, o desejo, alegra a carne, mas depois vem a consequência do pecado. E quando vem a consequência, aí não vem a alegria, vem a tristeza, vem a angústia, vem os pensamentos. Por que eu fui fazer isso? Acabei com o meu ministério, acabei com o meu chamado, acabei com o meu casamento, olha a situação que eu levei. Tudo que você plantar, você vai colher. Aleluia a Deus. Não tem escapatória. Eita Deus. Nem tem parte dessa vida sem pagar o que fez. O que eu quero dizer nessa noite, antes de fazer alguma coisa errada, pense. Antes de trair o marido, a mulher, pense, porque você sabe que a consequência vai vir também. Pode demorar, mas vai vir. Vai vir. Então o que aconteceu? Na lógica, Davi cometeu pecado. Adultério. E ela não. Vamos voltar para a lei? Na época da lei, aquela mulher lá, vamos lá, na época da mulher adúltera, ela foi encontrada em adultério.
observar o pecado dos fariseus. Opa, a mulher está adulterando lá, pegou tal. Pegou ela, pôs no meio da praça pública, falou: agora você vai morrer apedrejada, porque na lei de Moisés está escrito: se encontrar adulterando, vai ter que morrer apedrejada. Quer dizer, então pela lei, a mulher tinha que morrer apedrejada. Então isso aqui, quando ela pegou, adulterou com Davi, ela tinha que morrer. E ela não foi boba, por isso que eu falo: mulher esperta, rapaz. Sabe o que ela fez? Opa, quem pode me salvar aqui é Davi. Porque se eu falar para Davi que estou grávida dele, se alguém descobrir, Davi vai morrer. Ela fala: opa, nela você não vai matar, você não vai. Quer dizer, ele tinha autoridade para dizer: não vai matar. Mas aí, Davi podia, como rei, livrar ela das mãos dos homens. Mas Davi, como rei, não poderia livrar ela das mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aqui na terra o homem pode te livrar e te proteger do homem, mas das mãos de Deus não tem alguém que possa livrá-lo. Porque a Bíblia diz: pois horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia! Pois horrenda é. O que acontece? Ela faz Davi saber. Quando Davi soube da notícia, o que Davi fez? E vendo Urias lá na casa dele. Já que Urias não vai, então vou fazer o quê? Eu até marquei aqui 4 pecados de Davi na questão de Urias. O primeiro pecado foi o quê? O adultério com a esposa de Urias. Segundo, enganou ao cobrir o seu pecado. Quer dizer, Davi enganou a Urias e cumpriu o pecado para Urias não saber. O terceiro pecado, Davi pensou: já que Urias não vai para a casa dele, então vai ser fácil. Sabe o que eu vou fazer para ele? Eu vou embebedar ele. Que amiga, que companheiro, está em cima da mulher do outro. Querer embebedar o outro ainda para cobrir o pecado, tem coragem de falar a verdade para o companheiro. Ninguém sabia. Vou embebedar ele, porque se ele tiver bêbado, bem alegrão, ele vai querer ir para a casa dele. Terceiro pecado de Davi. Quarto, sabe qual que é? Já que mesmo um bêbado não conseguiu fazer Urias ir para a casa dele, deitar com a mulher dele, ele falou: nessa aqui não pode falhar. E não falhou mesmo. Qual foi o quarto pecado de Davi? Vamos para a Bíblia. Davi pega uma carta, escreve e manda para Joabe. E dá nas mãos de Urias, para Urias levar para Joabe. Escute só. O quarto pecado de Davi foi um assassinato. Sabe o que ele faz? Davi, sabe o que ele faz? Escreve lá: ponha Urias na frente da batalha, na frente da luta da guerra, para que ele morra. Sabe o que Davi faz? Pega a carta que ele escreveu, dá nas mãos de Urias para levar para Joabe. Quer dizer, Urias estava levando uma carta de sentença de morte, que nem ele sabia. Ele está carregando. Ele pensou: quem sabe? É uma carta qualquer que o rei está mandando para Joabe. Imagine se Urias, pelo caminho, levando para Joabe essa carta, parasse e abrisse a carta, escrito lá: pela mão do rei, põe Urias na frente para que ele morra. Imagina a situação dele se ele soubesse disso. Aí eu começo a pensar: mas por que Deus não revelou para Urias o que aconteceu lá, a traição, o que ia acontecer com ele? Por que Deus não mostrou? Porque tem pecado, irmão, que Deus não vai revelar aqui. Tem pecado que vai ser revelado no grande dia. Coitado do homem, coitado da mulher, dizendo: eu estou em pecado. Deus até agora não me envergonhou. Deus até agora não revelou meu pecado. Não usou ninguém para falar comigo. Aguarde. Se não se arrepender, não se converter, o dia do juízo final vai vir
Deus dá tempo para o homem e a mulher se converter. Deus dá tempo, oportunidade para nós se converter. Irmão, não revelou o que Davi fez. Quando Joabe lê a carta, é o rei que mandou, então tá bom. Na guerra, sabe o que fez? Pegou Urias. Ó, Urias, você é um homem guerreiro, sabe guerrear muito bem, um homem valente, tem experiência, vai na frente da batalha. Urias, um homem humilde, simples, confiante no rei, ele está lá na frente da batalha. De repente vem uma seta, uma flecha, mata Urias, e ele morre sem saber do que a mulher fez com ele. Davi não confessou o erro, nem o pecado, mas quem sabe Davi falando, ninguém vai saber do meu erro. Até agora ninguém revelou, até agora ninguém sabe. Quando Davi pensava nisso, de repente o Senhor chega lá no profeta